Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com os irmãos nessa quinta-feira, onde vamos estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor. E essa é a minha última live do ano. Então, nós vamos voltar na segunda-feira, ano novo, com outras lives, com novos estudos da palavra do Senhor. Então, vamos aproveitar este momento para a gente iniciar com uma oração e vamos dedicar um tempo do estudo da palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos do Senhor, obrigado por esse ano que se passa, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, nos orientado, obrigado, Senhor Deus, por esse ano que se passou, por tantas bênçãos e o cuidado do Senhor constante em nossas vidas. Obrigado porque, apesar das dificuldades que passamos esse ano, apesar dos problemas da pandemia, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado pelo seu cuidado diário e rogamos a Ti para que o ano que vem o Senhor continue nos orientando, nos ajudando e que possamos, Senhor Deus, ser fiéis ao Senhor em todos os momentos. Rogamos a Ti, Senhor Deus, por isso, por fidelidade em nossas vidas, por dedicação em nossas vidas ao Senhor, que possamos nos debruçar ao estudo da palavra, que possamos ser pessoas dedicadas em oração, que possamos ter muita piedade ao Senhor. Rogamos a Ti por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos dar aqui mais um estudo da palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de trazer um tema, já que o Natal se passou, nós estamos nesse clima de final de ano, o espírito natalino, então o ano novo chegando. Então eu gostaria de estudar um pouco e falar sobre um tema da palavra de Deus sobre o Natal. Mas eu gostaria de falar sobre Satanás odeia o Natal. E nós vamos perceber isso. Que Satanás ele não gosta desse período natalino, ele não gosta do Natal, porque é um período onde o nome de Jesus Cristo é proclamado pelo mundo. Então nós vamos perceber na Bíblia que Satanás ele luta constantemente contra o Natal, ele não gosta do Natal, e é o que nós vamos perceber isso. As histórias natalinas na Bíblia não estão apenas nos evangelhos. Por exemplo, nós temos Mateus e Lucas que nos contam sobre o nascimento de Jesus Cristo. Os evangelhos, eles são a biografia de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas somente Mateus e Lucas contam o relato do nascimento de Jesus Cristo. Contam como que se deu o nascimento de Jesus Cristo. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia, não é apenas os evangelhos que falam do nascimento de Jesus Cristo. Eu gostaria que você olhasse para um outro relato do nascimento de Jesus Cristo, que está na Bíblia, está no livro de Apocalipse. E ali você vai perceber o período do Natal e você vai perceber também Satanás lutando contra o Natal. O intuito de Satanás é tirar Jesus Cristo de cena. O intuito de Satanás é tentar apagar o nome de Jesus Cristo do Natal. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 12, versículos 1 a 5. Este aqui será o nosso texto base. E note muito bem que esse texto aqui de Apocalipse capítulo 12, versículos de 1 a 5, está falando sobre o Natal. E você vai perceber que Satanás ele odeia o Natal. Diz assim esse texto. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de que lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até no seu trono. Então, meus irmãos, este texto aqui, um texto apocalíptico, que ele fala o que aconteceu no passado e também dá um sinal do que acontecerá no futuro. Então, o Apocalipse
fala sobre isso, e esse texto está falando sobre esse período do nascimento de Jesus Cristo e o que aconteceu. Para a gente entender melhor como que Satanás ele odeia o Natal, nós vamos entender o contexto que esses versículos estão falando, porque aqui traz bastante simbologia. Quem que é esta mulher? Então a gente vai entender um pouquinho essa mulher. Quem que é esse dragão que está se referindo aqui? Quem que é este filho que essa mulher deu à luz? Nós vamos entender. Então vamos aqui, rapidamente, versículo por versículo, para que a gente possa compreender melhor esse texto, e depois disso vamos compreender o porquê que Satanás ele odeia o Natal. Olha só, vamos entender primeiro o texto. O versículo primeiro, o que está falando aqui nesse versículo? Diz assim o versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Daí você está lendo o livro de Apocalipse, você pode se perguntar, quem que esta mulher, esse símbolo aqui está representando? É uma mulher literal? É a figura de alguém? Por que esta mulher está aqui com a representação do sol, da lua e tem uma coroa de 12 estrelas? Isso é importante para a gente saber? Então a gente vai perceber que a Bíblia, meus irmãos, ela interpreta a própria Bíblia. Quando você está lendo um texto que você acha difícil, você pode olhar o seu contexto, você pode olhar outros versículos que vão trazer luz para que você possa entender de quem que realmente esse versículo está falando. Então você vê uma figura aqui, uma mulher, você vê o sol, você vê a lua e você vê 11 estrelas. E aí você vai perceber de quem que esse texto está falando. Vai um pouco para o Antigo Testamento e olha que em Gênesis capítulo 37, versículos 9 a 11, e você vai descobrir que esta mulher que está sendo mostrada em Apocalipse é uma figura da nação de Israel, o povo escolhido de Deus, a nação de Israel. Olha só o que diz Gênesis 37, do 9 a 11, e aqui a gente vai ver aquela história de José com os seus sonhos. Então Jacó, ele tinha ali os seus 12 filhos e José, sendo um dos seus filhos prediletos, ele estava tendo alguns sonhos proféticos. E olha só um desses sonhos dele. Diz assim os versículos 9 a 11. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Meus irmãos, comparando escritura com escritura, nós notamos que essa figura da mulher com o sol, a lua e 11 estrelas representam a nação de Israel. Como foi o sonho de José? Ele estava sonhando que o sol, a lua e 11 estrelas estavam se curvando perante ele, mostrando ali a base da nação de Israel. É uma figura da nação de Israel. Então, quando você está lendo Apocalipse capítulo 12, você vai notar e perceber que a mulher que aparece ali logo no primeiro versículo está falando da nação de Israel. É uma figura do povo eleito de Deus, uma figura da nação de Israel, o povo que Deus escolheu para trazer Jesus Cristo para este mundo. Olha só o versículo 2, voltando agora para Apocalipse. O versículo 2 diz assim: que achando, falando dessa mulher, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E aqui nós podemos perceber que esta mulher estava na situação de dar à luz. Então a gente percebe que Jesus Cristo estava vindo através dessa mulher. E é isso que nós lemos na Bíblia, na palavra do Senhor, que é através da nação de Israel que veio Jesus Cristo para este mundo. Então, através da nação de Israel que Jesus Cristo, ele veio aqui. Jesus Cristo, ele era um judeu
Então a gente percebe que Deus ele desceu neste mundo e através da nação de Israel ele veio aqui. E o texto está falando que essa mulher se achava grávida, estava já prestes a dar à luz. Era o momento da primeira vinda de Jesus Cristo aqui para a terra. Então estava se referindo à vinda de Jesus, quando Jesus Cristo ele nasceria aqui. A mulher representando a nação de Israel e a nação de Israel trazendo para o mundo este bebê, que é Jesus Cristo. Então aqui nós vemos Israel grávido, então para trazer a Jesus Cristo. Olha só os versículos 3 e 4 agora. Diz assim os versículos 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E olha só quanta informação nós temos nesses textos aqui. Então começa a falar desse grande dragão, que é uma representação de Satanás. Então nós vemos que Apocalipse ele apresenta Satanás como o dragão. Satanás, diabo, antiga serpente, o grande dragão. E aqui nós temos a figura de Satanás que estava se colocando em frente da mulher quando ela estava prestes para dar à luz, porque o intuito dele era tirar Jesus Cristo de cena, era acabar com o Natal. Então nós vemos aqui Satanás, a maneira como ele odeia o Natal, porque fala da vinda de Jesus Cristo aqui para a terra para trazer a salvação. Uma coisa curiosa para você notar é o versículo 4, ele fala assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E aqui nós temos uma referência do engano de Satanás. Ele enganou a terça parte dos anjos. Então, muitas vezes, a Bíblia representa anjos falando de estrelas. Então, quando ele muitas vezes fala de estrelas, está se referindo a anjos. E é o que acontece neste contexto. O texto de Isaías, capítulo 14, e Ezequiel, capítulo 28, vai nos contar como que foi a queda de Satanás. Como ele, como um anjo sem pecado, um anjo perfeito que Deus tinha feito, que era conhecido como Lúcifer, como ele pecou contra Deus, como que o pecado entrou no seu coração e ele começou a ter desejos egoístas. Então ele começou a planejar: eu vou subir acima das estrelas de Deus, olha só, acima de todos os anjos, subirei para o lado do norte, o ponto mais alto, e me assentarei como se fosse o Altíssimo. O sonho dele era roubar o trono de Deus. O sonho e o desejo dele era ser semelhante ao Altíssimo. E nesse planejamento que ele estava tentando dar um golpe de Estado no céu para roubar o trono de Deus, ele conseguiu com a sua lábia enganadora, por isso que ele é conhecido como o pai da mentira, conseguiu enganar 1/3 dos anjos que Deus criou. Esses anjos começaram a seguir agora Lúcifer, seguir a Satanás, e eles passaram a ser chamados de demônios. Agora eles estavam contaminados com o pecado que nasceu primeiro em Lúcifer, contaminou a sua vida e depois contaminou os outros anjos ali, essa terça parte dos anjos que passaram a ser chamados de demônios. Então a gente percebe como Satanás ele odeia o Natal. Primeiro, ele enganou aqueles anjos ali. E nesse contexto aqui nós vemos ele no nascimento de Jesus Cristo, ele se colocando ali na frente da mulher que é Israel, para devorar Jesus Cristo quando ele nascesse. E a gente vai notar como que Jesus Cristo ele foi perseguido no seu nascimento. Mas para a gente continuar um pouco aqui, olha só o versículo 5 de Apocalipse, capítulo 12. Diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. E aqui, meus irmãos, nós vemos o nascimento de Jesus Cristo que veio através da nação de Israel. Satanás estava prestes ali a devorar o filho, só que o filho foi arrebatado para o céu. E aqui nós temos uma referência de depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele subiu
para o céu. E é interessante notar como que o texto fala a respeito de Jesus Cristo. Fala que era um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E aqui o versículo está falando que aquele menino que nasceu, a ele pertencia todo o governo deste mundo. Um dia ele vai reger, ele vai governar, e governar ali com cetro de ferro, governar com justiça, regendo todo este mundo. Mas o texto fala que ele subiu para o céu ao trono de Deus. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo um dia voltará e cumprirá esses versículos que falam que a ele pertence o reino, o trono de Davi, é onde ele sentará no trono da sua glória e ele vai governar todo este mundo aqui. Isso vai acontecer no período que a Bíblia chama de reino milenar, ou reino dos 1000 anos de Jesus Cristo aqui na terra. Mas, meus irmãos, entendendo um pouco este texto, que a mulher é um símbolo de Israel, dragão está falando sobre Satanás, o filho que a mulher deu está falando sobre Jesus Cristo, e essa subida desse bebê está falando sobre a ascensão de Jesus Cristo depois da sua morte e ressurreição, e um dia ele voltará aqui para a terra. Mas nesse texto aqui, o que nós percebemos? Nós percebemos que Satanás ele não gosta do Natal. E foi o que aconteceu no nascimento de Jesus Cristo. Então Satanás ele se colocou perante a mulher para devorar o filho quando o filho nascesse. E realmente foi isso que aconteceu no nascimento de Jesus Cristo. Satanás moveu reis ali para tentar acabar com a vida de Jesus Cristo. Foi isso que ele fez com a vida de Herodes. Ele moveu a vida de Herodes para que Herodes matasse a Jesus Cristo quando nascesse. Olha só o que diz Mateus, capítulo 2, o versículo 13, diz assim, Mateus 2, 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então, você talvez já conhece bastante sobre o relato do nascimento de Jesus Cristo, onde Mateus, capítulo 2, fala, Lucas também fala, capítulo 1, capítulo 2, sobre o nascimento de Jesus Cristo, e aqui nós temos aquela referência, onde os reis magos vieram do Oriente para Jerusalém encontrar o rei que nasceu, o rei recém-nascido, e eles foram ali para Jerusalém e acabaram encontrando Herodes, e Herodes conversou com eles, e Herodes pediu para eles procurarem esse Jesus e avisar eles. Só que Herodes tinha a intenção de matar esse novo rei, porque Herodes não queria perder o seu trono, não queria perder o seu reinado. Que história é essa que está nascendo um outro rei? Eu que sou o rei deste local. E Herodes queria matar Jesus Cristo. Foi por isso que Deus enviou um anjo para José, avisando ele, ó, foge para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino e quer matar este menino. E José com a sua família estavam em Belém. Então, ele saiu de Belém e foi para o Egito. Só que olha só o que Herodes fez. Não sabendo desta fuga que Jesus Cristo tinha fugido para o Egito, olha só o que ele fez em Belém. Olha só Mateus capítulo 2, versículos 16 a 18, diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existiam. E aqui isso foi o que Herodes ele fez. Não apenas de Belém, mas dos arredores de Belém. Mandou seus soldados matar todos os bebês de 2 anos para baixo. Então ele colocou ali uma margem grande de 2 anos para baixo para que Jesus Cristo ele fosse morto, para que ele não escapasse. Olha, se Jesus tem 1 ano, se Jesus é recém-nascido, mate de 2 anos para baixo, que vocês vão pegar ele. E não mate somente de Belém, mas dos arredores também. E houve uma grande matança, cumprindo-se assim a palavra da profecia que já previa como seria essa matança.
ali em Belém. Então houve essa matança e o choro das mulheres ali escorrendo por causa dos seus filhos que não mais existiam. E nós percebemos aqui Satanás usando a Herodes para tentar acabar com a vida de Jesus Cristo. Tirar Jesus Cristo de cena, porque Satanás, ele odeia o Natal, porque o Natal está falando sobre Jesus Cristo, está falando sobre a primeira vinda de Jesus Cristo aqui para a Terra, está falando sobre a missão de Jesus Cristo, que ele veio para salvar o mundo, não para condenar, mas para oferecer salvação para as pessoas, e a sua primeira vinda fala da sua morte na cruz por todas as pessoas do mundo. Por isso que Satanás, ele odeia o Natal, porque no Natal esta mensagem é proclamada, porque o Natal fala do nascimento de Jesus Cristo e aponta para a cruz de Jesus Cristo, que Jesus, aquele menino que nasceu e foi posto na manjedoura, ele cresceu e depois foi posto numa cruz, morrendo pelos pecados de todas as pessoas. Por isso que Satanás, ele luta contra o Natal até aos dias de hoje, e é isso que nós percebemos. Satanás, ele tentou aqui em Belém tirar Jesus Cristo de cena, mas ele não conseguiu. E até os dias de hoje ele tenta tirar Jesus Cristo de cena. Então a história do Natal aí no mundo tem sido deturpada. Jesus Cristo tem sido tirado de cena e o bom velhinho tem sido colocado no Natal. Muitas vezes você vai assistir filmes sobre histórias do Natal, você ouve mais do Papai Noel do que de Jesus Cristo. Muitos filmes, desenhos já nem falam de Jesus Cristo, sobre o nascimento de Jesus, só vão mostrar a boa história do Papai Noel. É Satanás tentando tirar Jesus Cristo de cena, ensinar para as crianças, ensinar para as pessoas outra história, mas não a história de Jesus Cristo. É o que Satanás ele sempre tenta fazer, tirar Jesus Cristo de cena. Nós também percebemos grupos humorísticos, hoje em dia, deturpando a história do Natal. Pessoas fazendo grupos humorísticos, fazendo ali uma encenação do Natal, deturpando a pessoa de Deus, contando mentiras sobre a história de Jesus Cristo e trazendo essa difamação sobre a história do Natal. E muitas pessoas gostam e vão atrás dessas histórias, desses grupos humorísticos, porque eles estão ali ofendendo ao cristianismo, eles estão ali ofendendo o que realmente a Bíblia conta como verdade, que Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é santo e ele é o próprio Deus que nasceu aqui na terra para nos dar a salvação. Satanás ele está lutando até o dia de hoje contra o Natal. Por isso que nós percebemos que ele não gosta do Natal. E nós percebemos aqui em Apocalipse, capítulo 12, a sua luta constante contra o Natal. Ele tentou devorar o filho, mas não conseguiu. E até o dia de hoje ele está lutando, tentando apagar a verdadeira história do Natal, para que as crianças, para que as pessoas não saibam qual que é essa história, que essa história fala de Jesus Cristo. Mas o que nós podemos, então, com tudo isso, aprender sobre o Natal? O que realmente, então, é o Natal? O que essa época nós podemos fazer nessa época? Porque essa época é tão importante para nós. Meus irmãos, Natal, o que nós podemos aprender? Natal é momento de louvar a Deus. Foi isso que aconteceu no nascimento de Jesus Cristo. Anjos apareceram para os pastores e o que eles fizeram? Louvaram a Deus no Natal. Então perceba bem, Natal é momento de louvar a Deus. Olha só o que diz Lucas capítulo 2, versículo 13. Diz assim: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Olha só, no Natal os anjos louvaram a Deus. Natal é isso, meus irmãos, é momento de louvar a Deus. É momento de louvar por tudo aquilo que ele fez em nossa vida. É momento de louvar porque ele nasceu, ele cresceu aqui entre nós e ele morreu na cruz. E não apenas isso, ele ressuscitou e subiu para o céu e um dia voltará. Natal é momento de louvar o nosso Salvador. Mas Natal ainda vai mais além. Natal é momento de guardar a palavra de Deus em nosso coração.
Foi isso que Maria fazia. Logo que Jesus Cristo ele nasceu, Maria guardava tudo que estava ouvindo dentro do seu coração. Aqueles pastores que os anjos apareceram para eles, avisando que nasceu o filho de Davi, que seria o Salvador, que reinaria. Aqueles pastores ali de ovelhas foram até a estrebaria para encontrar o menino que estava envolto em lençóis e posto numa manjedoura. Eles adoraram, eles louvaram aquele menino e saíram contando para as outras pessoas tudo aquilo que eles tinham ouvido dos anjos e aquilo que eles tinham visto com seus próprios olhos. O Salvador chegou. Maria, ouvindo todas essas coisas, o que ela fazia? Guardava essas palavras em seu coração. Olha só o que diz Lucas capítulo 2, versículo 19. Diz assim: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Meus irmãos, isso é Natal. É momento de louvar a Jesus Cristo e é momento de guardar a palavra de Jesus Cristo em nosso coração, meditando sempre nessa palavra. Natal fala sobre isso, guardar a palavra de Cristo em nosso coração. E mais uma coisa, Natal é momento de aproximar as pessoas mais de Jesus Cristo. Olha só o que diz Mateus capítulo 2, versículo 9. Então, a história do Natal, do nascimento de Jesus Cristo, uns magos do Oriente vieram até Jesus Cristo, mas eles estavam seguindo a Jesus Cristo através de uma estrela que apareceu no céu. A luz no céu os guiou para mais perto de Jesus Cristo. Diz assim o versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sob onde estava o menino. Olha só, essa estrela guiou estes reis, esses magos, até a presença de Jesus Cristo. Meus irmãos, Natal fala sobre isso, sobre a aproximação de Jesus Cristo. E você pode se aproximar mais de Jesus Cristo através dessa luz, que é a palavra de Deus. Então, luz para os meus pés é a tua palavra e lâmpada para os meus caminhos. Através da luz da palavra de Deus, você pode se aproximar mais de Jesus Cristo. E você, como luz deste mundo, porque Jesus Cristo falou, vós sois a luz deste mundo, você pode aproximar as outras pessoas mais de Jesus Cristo. Então perceba que você é como aquela estrela no Oriente que vai guiar as pessoas até Jesus Cristo. É quando você está dando um bom testemunho, é quando você está evangelizando, você está guiando pela luz da palavra de Deus as pessoas até elas encontrarem Jesus Cristo. Esses magos foram guiados pela estrela até Jesus. Você, sendo a luz deste mundo, como Jesus Cristo em Mateus capítulo 5 diz, você estará guiando as pessoas com a finalidade de encontrar esse menino, encontrar Jesus Cristo. É levar as pessoas a conhecer a Jesus Cristo. Natal, meus irmãos, é isso. Que possamos, então, louvar a Jesus Cristo no período do Natal, que possamos guardar a sua palavra em nossos corações e que possamos a cada dia nos aproximar mais de Jesus Cristo, sabendo e tendo ciência que Satanás ele não gosta do Natal. Ele tenta tirar Jesus Cristo de cena, mas a nossa função é levar as pessoas para a cena do nascimento de Jesus Cristo, levar as pessoas para encontrar mais com Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nasceu aqui neste mundo e o Senhor morreu ali na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu ao céu e prometeu que irá voltar. E nós estamos neste momento aguardando o seu grandioso e bendito retorno. Que a cada dia, Senhor Deus, possamos louvar ao Senhor, que a cada dia possamos guardar a sua palavra em nossos corações e que o Senhor modifique as nossas vidas nisso e que possamos também conduzir outras pessoas até Jesus Cristo, que possamos pregar a mensagem do Natal, que possamos pregar a mensagem da salvação em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, por tantas bênçãos. Obrigado pela sua palavra e obrigado por este ano. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que Deus então continue abençoando a vida de todos vocês, que vocês possam ter um feliz ano novo na presença do Senhor e na presença da sua palavra.